Cá estou eu. Boa noite. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula do IB Concursos. Para quem... na verdade, eu não vou começar dessa maneira, não. Gente, eu acredito que a maioria esmagadora de vocês não me conhece. Meu nome é Jobson Castelo Branco, eu sou professor de língua portuguesa aqui do IB Concursos. Já trabalho aqui no IB, se eu não estou contando errado, há 3 anos. Estou aqui desde 2022, ajudando as pessoas a se tornarem servidores públicos e espero conseguir ajudar vocês também a conseguirem lograr êxito nos concursos públicos vindouros, né? Hoje eu quero resolver com vocês algumas questões ligadas à interpretação textual e compreensão leitora, porque eu acredito muito que isso é um problema para a maioria esmagadora das pessoas, e aí eu quero resolver questões sobre esse tópico com vocês, tá? Só que antes de resolver questões sobre esse tópico com vocês, eu gostaria muito rapidamente de passar aqui para vocês um panorama do que eu tenho de concurso vindouro, do que eu tenho de concurso que pode e que vai acontecer no curto, médio prazo, né? Que é o que para nós importa. Quem é que está esperando o concurso de Acarape aqui? Digita eu no chat. Quem é que está esperando o concurso de Acarape aqui? Digita eu no chat. Elieuda, Daniela, Deise, Janaína, Agriana, Nayara, Mariane, olha aí que beleza. Boa noite, Maria do Socorro. A Jarlene também está esperando, Wellington, olha aí. Manu, Jurlene. Eita, meu Deus. Muita gente aqui esperando, né? Caramba. Legal, 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 legal. Isso é bom. Isso é muito bom. E aí eu tô falando logo aqui do Acarape com vocês, minha gente, porque na minha cabeça faz sentido a gente já pensar aí no Acarape com uma certa antecedência, até porque a gente já teve a publicação. Nossa, aí. Oi? Alguém falou alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? E eu acho que eu impedi alguém de falar enquanto eu estava falando ali. Me perdoe se eu interrompi, foi mal. Mas alguém quer falar? Gente, vamos só lembrar aqui. Vamos só lembrar de manter os... Eu vou deixar os microfones desativados, tá? E aí eu abro em alguns... Eu vou deixar o chat ativado, mas vou deixar os microfones desativados para não haver nenhum tipo de interrupção, beleza? Tudo bem? Aí a gente evita de eu ser interrompido, quebrar um raciocínio, enfim, beleza? Tudo bem? Vamos aqui. Primeira coisa, né? A gente já teve o projeto básico do concurso de Acarape divulgado, beleza? E aí, isso é importante de vocês saberem. A gente também já teve a definição da banca de lavras da Mangabeira. A gente já está aí com o edital na praça, já passou as inscrições de Beberibe. Então, a gente precisa prestar atenção também em um concurso que, se você se inscreveu, fique atento. Gente, minha câmera não está desligada, não. Eu estou bem aqui, ó. Minha câmera não é para estar desligada, não. Tá normal, Maria do Socorro. Não está desligada, não. Tá certo? Tá aqui, ó. Eu estou aparecendo, ó. Oiê! Uhul! Olha eu aqui. A gente tem Quixadá, que também está a caminho, pessoal. Aquiraz, do lado de Fortaleza. Milagres também. Barbalha. Pessoal do Crajubar, tá? Crato, Juazeiro e Barbalha. Meu povo, vamos abrir o olho, porque
tão cedo aparece uma oportunidade dessa, como as que estão aparecendo agora de novo, tá? Eusébio também tem concurso para vir, Coreaú também tem, Juazeiro, acabei de falar, né, Crajubá, Croatá também, Mauriti, Assaré, Pentecoste, Baturité, que inclusive eu fui dar aula em Baturité, acho que tem uma semana, 2 semanas, eu não me recordo, fui dar aula lá em Baturité, foi muito legal a maneira como as pessoas me receberam. Piquet Carneiro, Ipu, Maranguape, que foi... Gente, Maranguape, tá? Jobson, sabe qual é a banca de Maranguape? Consulpan. Foi publicada, foi publicado lá no site da Consulpan. Eu até postei isso no Instagram, tem alguns minutinhos. A gente tem aí a Consulpan como a banca responsável pelo concurso de Maranguape, beleza? Forquilha também vai ter concurso, Caridade, Acaraú, Acarape, Viçosa, gente, que também já está no site da Consulpan, e Palmirim, Tauá, né? Juazeiro do Norte também vai ser Consulpan, importante. Sobral, Paracuru, eu acredito muito que Paracuru vai ser CETRED, posso estar enganado, porque a gente teve uma seleção de gestores, né? De diretores e coordenadores que foi, como é que diz? Vale, gente, buguei. Sim, que foi CETRED, né? Então, essa é uma possibilidade, tá? É um detalhe aí importante para vocês, beleza? Salitre, tarrafas, Acarape, eu já falei que a gente vai ter. E, gente, aqui no IB a gente coleciona primeiros lugares, viu? Só para vocês terem uma ideia, ó. Só aqui eu tenho 11 primeiros lugares em 2024 e 2025 nos mais diversos cargos, viu? Só aqui para vocês terem uma ideia, ó. Para psicólogo e para agente administrativo, a gente ficou com primeiro e segundo lugar em Nova Olinda, tá? E aí eu vou. A primeira aula é a de hoje, tá? Eu tô organizando aqui junto com o IB um curso que ele tem 10 aulas. Eu sempre vou vir ao vivo conversar com vocês. E eu selecionei 10 tópicos que são os tópicos mais cobrados em concurso público. E aí eu vou. Toda semana trazer uma das aulas, trazer um dos tópicos. Todo o material já foi enviado para a coordenação do curso, já está tudo lindo, e a gente sempre vai se encontrar ao vivo, e aí vocês vão ter acesso às gravações para assistirem quantas vezes vocês acharem necessárias, beleza? Detalhe importante. Espera aí. O Carlos disse assim, a banca Consulpan em Pacatuba deu problema na justiça. Carlos, eu gosto sempre de esclarecer o seguinte, o problema de Pacatuba não foi somente com a banca. O processo de contratação da banca foi feito de maneira indevida, entendeu? Então o problema não foi a banca, foi a maneira como a prefeitura contratou a banca. Eu digo isso porque eu li o processo para eu poder informar as pessoas. A prefeitura não colocou toda a documentação adequada da banca e aí não mandou, porque a prefeitura... Qual foi o problema? A prefeitura sofreu uma auditoria, essa auditoria passou, ninguém sabe como, e aí houve uma denúncia por parte de um candidato, e aí juntou-se a denúncia mais a auditoria, que não tinha sido feita de maneira adequada, e deu no que deu. Entendeu? Então é isso, porque depois de Pacatuba, Carlos, a Consulpan fez outros concursos e não houve nenhum problema. Inclusive, hoje saiu o resultado final do concurso de Itaitinga sem nenhum tipo de problema, sem nenhum bafafá, sem nenhum fuxico, deu tudo certo. Resultado final saiu hoje, de Itaitinga. Vamos lá. Aqui, gente, 1 ano de acesso ao curso, tá? Só para deixar isso claro.
A gente vai ter simulado, a gente vai ter revisão final, beleza? E vocês podem, para comprar o curso, só apontar para esse QR Codezinho aqui, ou comprar direto com a coordenação. Vou pedir para a coordenação, por favor, colocar o link de compra do curso aí no chat, e vocês podem comprar, beleza? Tudo bem? E aí, gente, tudo que a gente vai ter, saudades de um presencial, muitas saudades de um presencial. Pessoal de Acarape, tá? A gente vai ter também um curso com todas as disciplinas básicas: português, matemática, raciocínio lógico, informática, constitucional e administrativo, beleza? Tudo isso, tranquilo? E aí vocês podem entrar em contato com a coordenação. Tá aqui os contatos também, caso vocês queiram. DDD 889-9993-3366 ou 99687-7474, também com DDD 88. Ok, Ju. Dito isso, meus amores, vamos aqui para o material. Ponto importante, como nós vamos resolver questões de interpretação textual e de compreensão leitora, querendo ou não, eu preciso que vocês façam a leitura dos textos, tá? Quando a gente fala de compreensão leitora e de interpretação textual, a gente não tem como evitar a leitura dos textos. A leitura dos textos é um elemento obrigatório, beleza? Não existe a possibilidade de nós respondermos ali a uma questão que envolva compreensão leitora, enfim, ou interpretação textual. Eu vou fazer a Carapu, Baturité, Maranguape, vou atirar para todos os lados. Carlos, minha opinião, tá? É minha opinião. Ninguém precisa concordar comigo, não, tá? Se for para o mesmo cargo, faça para todos os municípios que você puder fazer. Se você tem dinheiro para pagar as inscrições, tem como se deslocar, vá fazer todas as provas que você puder fazer. Todas. Ah, mas não vale a pena. Faça todas. Faça todas as que você puder fazer. Sendo para o mesmo cargo, por uma questão de organização dos estudos, minha opinião, tem que fazer tudo que aparecer pela frente. É isso. Gente, vamos começar aqui, tá? Primeiro texto. A morte virou lugar comum. Só se fala de morte hoje em dia. Quantos morreram hoje na Síria? Só 130. Ontem foram 200. E na periferia de São Paulo, quantas chacinas? Só 2, com alguns feridos. Quando Hannah Arendt cunhou a expressão banalidade do mal, ela não imaginava como a morte se tornou um fato corriqueiro no mundo atual, sem os trágicos acordes do Holocausto. Talvez haja nas matanças banais um desejo de desvendar o mistério da morte bem lá no fundo do inconsciente. Para além de vinganças, busca de poder ou dinheiro, ódio puro, prazer, há a vontade de naturalizar a morte de modo que ela deixe de ser a implacável ceifadora. Tenho certeza de que os assassinos que passam de moto e metralham inocentes não têm consciência da gravidade de seus feitos, apenas mais um dia divertido de violências. Os filmes americanos buscam o tempo todo essa banalidade. Tiros súbitos, sem piedade, jorros de sangue ornamentais, a beleza fálica das superarmas automáticas. Nos brutos filmes de ação, nos videogames, nas notícias bombásticas de tragédias, há um claro desejo de esquecer a morte, mostrando-a sem parar. Um desejo de matar a morte, um desejo de entendê-la pela repetição compulsiva. Mas nunca conseguiremos exorcizá-la, porque quando ela chega não estamos mais aqui. Gilberto Gil fez uma música genial sobre a morte, onde ele canta numa toada fúnebre. A morte já é depois, já não haverá ninguém como eu aqui agora pensando sobre o além. Já não haverá o além já será então. Não terei pé, nem cabeça, nem fígado, nem pulmão. Como poderei ter medo se não terei coração? É isso. Só se pode falar da morte pela ausência. Nós apenas saímos do ar, desaparecemos. Ela é tão banal que inventamos solenes rituais para dar-lhe consistência, religiões ou crenças materialistas para nos consolar. O universo é a eternidade, Deus é o universo, a substância. Ele está nas galáxias e no orgasmo, nos buracos negros e no coração batendo.
Grandes merdas, penso hoje, pois quando ela chega, acaba a literatura. Aliás, falar sobre a morte também é um lugar comum, mas agora é tarde demais para mim. Tenho de ir em frente. Até o grande Guimarães Rosa caiu nessa. Morremos para provar que vivemos. Nelson Rodrigues me perguntava sempre: pelo amor de Deus, me explica essa frase. E qual é a profundidade de viver muito perigoso? A morte só tem antes e não tem depois. No Ivan Ilitch, do Tolstói, quando ela chega, acaba o conto. Ele diz, no instante final, a morte acabou. Dizem que Muhammad Atta, o terrorista que comandou o ataque às torres de Nova York, era ateu, mas queria conhecer aquele instante que separava o avião da torre erguida. A morte não está nem aí para nós, ela tem vida própria. A gente vai para um lado, o corpo para o outro. Ela nos ignora, nossos méritos, nossas obras, mais um lugarzinho comum. Só nos resta viver da melhor maneira possível até o fim. Tem mais é que curtir, gente boa. Pois é. Há muitos anos pegou fogo no edifício Joelma, em São Paulo, torrando dezenas de infelizes. Do prédio em frente, as teleobjetivas fotografavam todas as agonias. Até hoje, lembro-me da foto em cores de um homem de terno, pastinha 007, agachado numa janela do 20º andar com o fogo às costas. Seu rosto mostrava a dúvida. O que é melhor para mim, morrer queimado ou me jogar? Ele curtiu até o fim e se jogou. O que me chateia é ficar desatualizado. As notícias vão rolar e eu nada saberei. Haverá crises mundiais, filmes que estreiam, músicas novas, e eu ficarei lá embaixo, sem saber nada das novidades. É insuportável a desinformação dos falecidos. Meu avô me disse uma vez: acho triste morrer, seu Arnaldinho, porque nunca mais vou ver a Avenida Rio Branco. Isso me emocionou, pois ele ia diariamente ao centro da cidade, onde tomava um refresco de coco na Casa Simpatia. Por isso, quando me penso morto, eu que não irei ao meu enterro, de que terei saudades? Ou melhor, que saudades teria se as pudesse ter? Não terei saudades de grandes amores, de mega shows da vida de hoje, excessiva e incessante, não. Debaixo da terra, terei saudades de irrelevâncias essenciais. Terei saudades de algumas tardes nubladas de domingo que só o carioca percebe. Tudo parado, com os urubus dormindo na perna do vento, como dizia o sempre presente Tom, do radinho do porteiro ouvindo o jogo. Terei saudades do cafezinho nas beiras dos botequins, de certos tons de roxo e rosa em Ipanema, antes da noite cair. Saudades do cafajestismo poético dos cariocas. Saudades dos raros instantes sem medo ou culpa de alguns momentos de felicidade profunda, sem motivo, apenas pela gratidão de respirar. Não terei saudades dos fatos e de notícias, nada do mundo febril, só a quietude, o silêncio entre amigos na paz de um bar, papo de cinéfilo, risos proletários e camaradagem de subúrbio. Do samba que nos envolve nas rodas pobres com a alegre sabedoria da desesperança, da Lapa, da Avenida Paulista de noite, do jazz, das minhas pernas cruzadas das pernas cruzadas de mulheres inatingíveis, terrenos baldios de minha infância, saudades da literatura, do prazer da arte, Fellini, Shakespeare, de Cantando na Chuva, o maior hino da alegria americana, saudades de Fred Astaire dançando The Begin com Eleanor Powell, felizes para sempre dentro do universo estrelado. Há várias mortes, há brutas tragédias, fomes, bombas, horrendos desastres, mas na morte óbvia, comum, caseira, só temos duas escolhas, súbita ou lenta. Você, frágil leitor, qual delas prefere? O rápido apagado abaixo lilás de um ataque cardíaco ou o lento esvair da vida, sumindo com morfina? Se eu pudesse escolher, queria morrer como o velho Zorba, o grego, em pé, na janela, olhando a paisagem iluminada pelo sol da manhã e, como ele, dando um berro de despedida. Que texto intenso, né? Um texto intenso, um texto longo, um texto pesado, no sentido de temática, né? O que a gente tem aqui é uma temática que incomoda. A gente tem aqui uma temática que realmente incomoda, de verdade, porque a gente não tem o costume de falar sobre esse tema.
esse é um tema que socialmente nos incomoda, esse é um tema que nos assusta, né? E o cronista, esse texto aqui, tá? Para quem não sabe, ele é uma crônica. Jobson, por que que eu sei que ele é uma crônica, professor? Ele é uma crônica, pessoal, porque eu tenho aqui a narração de um fato cotidiano. Então, por eu ter esta narração deste fato cotidiano, é que eu tenho aqui uma crônica, beleza? Aí a questão ela me pede o seguinte: uma leitura geral do texto nos permite inferir que a morte é, exceto. Gente, a única coisa que ele quer aqui é o exceto, tá? Muito, muito cuidado com isso, porque se ele está me pedindo o exceto, isso quer dizer que 4 alternativas sobre a morte estarão corretas. A única alternativa incorreta é o meu gabarito, beleza? Então, a gente precisa sempre prestar atenção nisso. Quando a banca diz exceto, excepcionalmente, por exceção, etc. e tal, ela está sempre buscando ali o item incorreto, tá? Então, neste caso, a gente está aqui buscando o incorreto. A Maria do Socorro disse aqui que o gabarito é o item D e ela está correta, tá? O gabarito aqui é realmente o item D. A morte, ela não é um momento de grande comoção e comportamento contrito, tá? O que é comportamento contrito? Gente, comportamento contrito é aquele comportamento que ele é mais contido, beleza? Ele é aquele comportamento em que você se contém. E aí, como é de senso comum, essa contenção, na verdade, ela não existe, tá? Então, gabarito aqui, como a Daisy colocou, a Daisy já é minha aluna, só por ter usado aí o D de jeans, a gente tem, de fato, gabarito D de jeans. Beleza? Tudo bem, tudo legal, tudo sensacional. Os outros itens, eles estão corretos, beleza? Então, segunda questão, eu tenho uma música, Trem-Bala, né? Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber. Parei, porque senão 97 pessoas só não vai ficar ninguém. Só o pessoal da coordenação do curso. Então, eu não vou cantar mais. Mas, gente, pergunta honesta. Ei, não ri não, maldade. Alguém podia dizer, não, professor, o senhor canta bem. Mas aí ia ser mentira, né? Não, mas é isso mesmo. Tá tudo bem. Vamos aqui, ó. Todo mundo conhece essa música, minha gente? Vocês conhecem essa música ou não? Conhecem, né? Acho que a maioria esmagadora das pessoas conhecem essa música. A música tocou demais no rádio, né? E aí, vamos lá. Segunda questão. Eu preciso ler a música ou eu posso prosseguir, gente? Já que eu acredito que a maioria conheça essa música. Se não conhecer, eu vou mandar o link aqui dessa música, e aí vocês podem conhecer a música depois, tá? É muito louco, porque essa música tocou, assim, horrores, né? Mas aí tá aqui o link, vocês podem depois ver, tá? Eu acredito que eu não preciso. Ó, o Carlos disse aí que eu não preciso fazer, então vamos lá. Em uma leitura geral do texto, podemos inferir que, gente, inferir é o mesmo. Isso aqui é importante de vocês terem na cabecinha de vocês, tá? Inferir é sinônimo de concluir. Beleza? Inferir é sinônimo de concluir. Então, aqui a gente está falando que é possível concluir isso, beleza? Então, o que que eu posso concluir aqui sobre a canção, beleza? Vamos lá. Trata-se de uma temática universal e atemporal,
Atemporal é aquilo, gente, que cabe para qualquer momento, tá? Atemporal é aquilo que o tempo não supera. O tempo não supera, beleza? Sempre que eu falo de algo atemporal, eu falo de algo que cabe para qualquer intervalo de tempo, para qualquer momento histórico, beleza? Então, falar de algo atemporal é falar de algo que cabe para qualquer momento, qualquer situação. Tranquilo? Beleza? Entendido? Vamos lá, continuando. Dito isso, meus amores, pera aí, a Maria do Socorro está dizendo que é A, Cristiane está dizendo que é B, vamos ver. Trata-se de uma temática universal e atemporal? Isso aqui é verdadeiro. Para mim é muito verdadeiro isso aqui, tá? Na minha cabeça, isso aqui procede. Então, se a primeira é verdadeira, eu já não posso dizer, por exemplo, que item D de jeans é correto, e eu não posso dizer que C de cachorro caramelo não é correto, beleza? É importante prestar atenção nisso, tá? Tranquilo? Vamos lá. Então, até agora pode ser o que a Maria do Socorro colocou e pode ser o que a Cristiane colocou. Vejamos. Segunda, contraditório a tudo que representa o homem contemporâneo, o texto traça o caminho percorrido no mundo capitalista e realça o verdadeiro sentido da vida. Olha, isso aqui é. Isso aqui para mim é verdadeiro, tá? A 2 ela é verdadeira. A 2 ela também, na minha cabeça, ela é verdadeira, ela faz muito sentido, porque é exatamente isso que a música faz, beleza? 3. Reflete a cosmovisão individual de sua compositora e se transformou em um grande sucesso devido, entre outras coisas, à sua melodia intimista e simples. Tá aqui o meu erro. Primeiro, a banca, isso aqui é uma pegadinha. Porque como é que eu vou dizer que essa melodia é simples se eu não sou especialista em música? O que é que me faz poder dizer que o que eu tenho aqui, o que é que me faz poder dizer que o que eu tenho aqui é uma melodia simples e intimista? Entende? Então, o item 3 ele está errado por isso. Se o item 3 está errado, só me resta como gabarito o item A de aprovação. Eu não tenho nenhuma outra possibilidade além do item A de aprovação, beleza? Terceira está errada. Eu não posso fazer essa afirmação aqui, tá? Questão de número 3, a gente precisa naturalmente ler o texto, tá? Todas as questões deste material exigem de vocês a leitura do texto, tá? Não dá para a gente resolver as questões que estão neste material sem a leitura do texto, beleza? Porque tudo o que eu tenho aqui, absolutamente tudo o que eu tenho aqui, é interpretação textual e compreensão leitora, então não dá para responder sem texto, beleza? Vamos aqui, vamos lá, vamos continuar. Ninguém nasce borboleta, pensou Breno. Depois disse baixinho: a borboleta é um presente do tempo. Lá fora, ela, a borboleta, não pensava nada disso. Ocupava-se em voar pela noite de árvore em árvore. Era azul e, sem dúvida, um dia havia sido lagarta. Breno tem 9 anos e é uma criança. A lagarta é como se fosse uma borboleta criança. Mas quando Breno for adulto, vira homem e não borboleta. E homens não voam. O sonho de Breno é voar, seja como piloto de avião ou jogador de futebol. Como borboleta, Breno nunca chegou a pensar. Tem 9 anos, mas sabe que é menino e não lagarta. A avó de Breno sempre diz: lagarta queima o dedinho e come planta, mas vira borboleta. Ninguém nasce borboleta. Agora o menino pensa e olha a borboleta na janela.
De manhã vi um monte de buraquinhos nas folhas, explicaram a ele. É coisa de lagarta. Os buracos nas acerolas e goiabas eram coisa de passarinhos. Ninguém precisou explicar, porque ele sempre via os passarinhos indo bicar as frutas, menos o beija-flor, que só ia bicar a água no copo de flor pendurado na goiabeira. O que será que a borboleta come? Será que beija-flor só bebe água? Pensou muito nisso e sentiu fome. Saiu em direção à cozinha. A avó cochilava de frente para a novela das 7, justamente aquela durante a qual ela mais gostava de cochilar. Breno sabia disso e não quis acordá-la para pedir comida. Na cozinha, a janela estava aberta. Era uma janela enorme e dava de frente para o quintal da casa. Algumas vezes, Breno ouviu gente falando como era engraçada aquela janela da cozinha. A avó sempre explicava que, antes de cozinha, ali havia sido quarto, e por isso a tal janela. Breno achava normal. Desde que tem lembrança, ali é cozinha e tem janela, e por isso e ele adora. Enquanto sua avó faz o almoço, ele olha para o mundo. O azar é daqueles que não tem janela na cozinha. Breno decidiu que a melhor coisa para comer naquele momento era biscoito. Tomara que tenha. Se não tiver, seria muito bom comer uns ovos. Sabe como fazer? É só acender o fogo, apertando o botão, colocar a frigideira em cima do fogo, quebrar o ovo em cima da frigideira e ficar mexendo com o garfo. Eita, arranhou a panela todinha, Breno. Agora que já tem 9 anos, nem precisa mais de cadeira para mexer no fogão. Abre a geladeira e tem 3 ovos. Fecha a geladeira e vai procurar o biscoito. Entra uma borboleta na cozinha. É maior e mais bonita que a outra. Parece desesperada, bate nas paredes, uma a uma, até ficar presa pela porta encostada. Breno vai até a porta e a puxa para que saia. De lá voa direto para o outro lado da cozinha, onde ficam a janela e o fogão. Breno acompanha o olhar e espera que consiga sair logo pela janela. Em cima do fogão tem uma panela destampada cheia de óleo. No almoço teve batata frita. A borboleta voa na direção do fogão e, assim que chega em cima da panela, cai no óleo, como se tivesse sido atraída para lá, igual quando o Breno atrai moedas com seu imã. Ele correu para ver a borboleta. Ela nadava pelo óleo lentamente. Quis tirá-la de lá, mas nunca colocou a mão no óleo antes. Só queima se estiver de fogo aceso, tinha quase certeza. Correu até o papel toalha e tirou a borboleta de dentro da panela. Olhou-a com atenção, olhou com atenção, toda coberta de óleo. Todas as partes de seu corpo de inseto. As asas pingavam óleo pela cozinha. Agora tinha certeza. Só queimava se tivesse ligado fogo. A borboleta se mexia muito. Tratou de colocá-la em cima da mesa, pegou o biscoito e foi para o quarto. Começou a comer. Era chocolate e era bom. Ainda assim, não conseguia esquecer a borboleta nadando no óleo. Seu corpo inteiro afundado no óleo. Logo começou a imaginar como seria se fosse ele, mergulhado, o corpo inteiro afundado no óleo. Perdão. Logo começou a imaginar como seria se fosse ele, mergulhado no óleo numa panela gigante que cabe criança. Imaginou seu cabelo cheio de óleo, seus olhos, ouvidos, nariz, boca. Comia biscoito e imaginava. Lambeu o dedo que havia colocado na panela para imaginar melhor o seu corpo no óleo. Não gostava de imaginar, mas não conseguia evitar. Era igual a cheirar a mão quando está fedendo, alguma coisa assim. Lambeu e o gosto era péssimo. Muito pior que o gosto do biscoito de chocolate. Lembrou de sua avó que dizia que o pozinho da borboleta, se batesse no olho, deixava cego. Ficou com medo de passar mal. O dedo que lambeu, além de óleo, devia ter o tal pozinho. Correu até a cozinha para ver a borboleta. Estava dura, morta. Teve pena e quis enterrar. Decidiu que a borboleta seria seu bicho preferido, caso não passasse mal por conta daquela lambidinha no dedo. Precisava avisar a avó para não fritar mais batata naquela panela. Enquanto não amanhecia, deixaria a borboleta na janela da cozinha, no caminho de volta para o quarto. Viu que a avó ainda cochilava. Deitou na cama. Sua cabeça realizou os últimos mergulhos no óleo, começou a pensar apenas em não passar mal por conta do pozinho da borboleta. Ninguém nasce borboleta. Sentiu medo e uns trecos no estômago. Se apavorou achando que era consequência do pozinho que segue quando cai no olho e depois dormiu. Que viagem, gente. Que viagem.
Tem uns textos assim que eu leio e eu fico assim, meu senhor, eu realmente eu não sei, eu não consigo, eu não consigo acompanhar o pensamento de alguns autores. O que vocês acharam desse texto, gente? O Carlos perguntou, professor, por sua experiência, será que os textos vão ser desse tamanho? Sim, sim, os textos vão ser desse tamanho, tá? Em geral, pessoal, essa pergunta é uma pergunta muito boa, tá? Em geral, hoje, o que a gente tem são textos mais longos, tá? Hoje, em geral, a gente tem tido uma tendência por parte das bancas ao uso de textos mais longos, tá? Só que a gente precisa ter cuidado, se não me falha a memória, foi na prova de Itaitinga, certo? A banca colocou um texto enorme e não houve necessidade do uso desse texto para nenhuma questão, tá? Não houve. A banca colocou um texto do tamanho de um trem e não havia necessidade da leitura do texto para nenhuma das questões, beleza? É lógico que eu sempre vou bater na tecla de que, pessoal, a gente precisa sempre olhar primeiro, ler primeiro a questão, ler primeiro. Eu preciso ler primeiro o comando de cada questão para depois, se necessário, ir para o texto. Os textos, eles estão, e isso é uma tendência, isso não a UPA fez isso ano passado em uma prova, a URCA fez isso em duas provas de 2023 para cá, e a Consulpan eu já perdi as contas de quantas vezes ela fez esse tipo de ação, ela executou esse tipo de ação, beleza? De, poxa, vou aqui colocar um texto, mas eu não vou utilizar esse texto para absolutamente nada, minha gente. É isso que tem acontecido com muita frequência, beleza? Então, assim, primeiro o comando da questão, depois do comando da questão, aí, se necessário, vai para o texto, tá? Eu que sou da área de exatas não consigo compreender esses textos enormes. Janaína, meu amor, tem que se esforçar. Tem que ter ali um nível de concentração maior. E aí, Janaína, eu já abro aqui um parêntese no que diz respeito ao seguinte: a gente não vai conseguir de maneira nenhuma resolver todas as questões desse TD no tempo de aula. A gente agora que está indo para a terceira questão em virtude da extensão dos textos. Então, meu conselho, já usa o que está nesse TD como treino, beleza? Para situações futuras, beleza? Já ter este cuidado. Quando eu montei esse material, pessoal, eu já montei pensando nisso. Eu já montei pensando em trazer textos longos para vocês já verem mais ou menos como é que funciona a dinâmica de resolução de questões com textos mais longos e, consequentemente, vocês conseguirem aí, no futuro, já pegar o ritmo e lograr êxito, tá? Dani, foi Itaitinga, então, obrigado por me lembrar. Itaitinga, se não me falha a memória, das 10 questões de língua portuguesa, 9 foram gramática. 9. 9 de 10. Só uma questão exigia o texto e era um pedaço. O caso da borboleta expõe a relação do garoto Breno com o inseto a que ele tanto se apegara. A partir das informações do texto, podemos afirmar que sua principal função é... Gente, a ideia desse texto aqui é o item D de jeans, tá?
A ideia aqui é refletir acerca do desenvolvimento da criança a partir de analogias com a borboleta. Jobson, o que é analogia? Analogia é referência. Referência. Beleza? Toda vez que a gente pensa em analogia, a gente pensa em referência. Tudo bem? Entendido? Sempre pensar dessa maneira, tranquilo? Ok. Então, os outros itens não caberiam aqui para essa questão, tá? Mais um texto longo. Quem leu o material, gente? Levanta a mãozinha aí, levanta o joinha, manda o emoji do joinha, quem leu o texto. Manda esse emoji aqui, ó, do dedinho, esse aqui, ó. Janaína, quem mais? Laiana, quem mais? Islani, Daniela, Maria de Fátima, Maria do Socorro também leu, Eugênio também leu, Marcilene, Gerlândia também. Gente, pouca gente, por quê? Claudivânia também, pouca gente leu. Eu já ia dizer, já conhecia, são da Banca Urca. Pois é, exatamente. A Rosane também leu, beleza, mas pouca gente, pessoal, porque tem 90, Jade também leu, temos aqui aproximadamente 90 pessoas. Então, a gente precisa ver aí, porque pouca gente. Luana Maria também. Vocês tiveram acesso ao material, não tiveram? Com antecedência. Vocês tiveram acesso ao material com antecedência. Se a gente for aqui para a quarta questão, eu quero resolver a quarta e a quinta logo, tá? Porque ambas vão trazer ali o mesmo texto, tá? A autora do texto emprega variadas estratégias para desenvolver o seu... a coordenação está dizendo que colocou nos grupos, então vocês estão me dando golpe, meu povo. Vocês estão me dando golpe. É assim que eu descubro, hein, que eu estou levando golpe. Olha aí. Coordenação envia, vocês não leem, chega aqui, eu fico lendo 200 textos. Pelo amor de Deus. Estão me dando golpe. Vamos lá. A autora do texto emprega variadas estratégias para desenvolver seu tema. Divide-se entre a realidade e a ficção, como também entre o presente e o passado, por exemplo. Também alterna a autoria em uma dimensão microestrutural, inserindo em seu texto trechos que correspondem a declarações do autor do romance, Itamar Vieira Júnior. Que outra estratégia pode ser associada a esse jogo de construção de sentido? Então, vamos lá. Primeiro, vocês entenderam o que está sendo pedido aqui, meu povo? Pergunta que eu deveria ter feito e não fiz. Vocês entenderam o que está sendo pedido aqui? Pegaram a ideia? Não? Não? Tá, vamos lá. Eu pego aqui, isso aqui é o que a gente chama, quando a gente está construindo um texto, isso aqui é o que a gente chama de argumento. Argumento de autoridade. Autoridade. Beleza? A gente considera que isso é uma estratégia argumentativa. Porque eu pego ali eu pego um trecho, eu pego uma fala, eu pego algo ali do autor e trago para dentro para dentro do texto que eu estou produzindo. E aí eu me valho da autoridade daquele que produziu o texto sobre o qual eu estou escrevendo. Tá dando para entender a lógica do que eu estou dizendo, gente? Vocês estão conseguindo entender até aqui? Tudo bem? O que eu estou falando tá fazendo sentido na cabeça de vocês? Tudo bem?
Ok, vamos lá. E aí, o que eu preciso aqui? Eu preciso que você entenda. Ó, a Gerlândia marcou D, a Maria do Socorro também marcou D, e as duas estão corretas, tá? O que eu preciso que você entenda aqui? A banca estava me pedindo para apontar uma outra situação em que eu tivesse estratégias. Não precisava, não precisava necessariamente ser a mesma estratégia, mas que eu tivesse aqui estratégias. Tudo bem, entendido. É esse o ponto, tá? Então a gente não podia aqui entender de outra maneira. Se você leu o texto, você sabe do que eu estou falando, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, ok. Na questão de número 5, olha o que está sendo pedido. As palavras praciano e roceiro indicam uma oposição de sentido. Essa daqui você consegue concluir, você consegue entender sem você precisar de muito aprofundamento no texto. Por que, Jobson, que você está dizendo que essa daí eu consigo entender sem muito aprofundamento no texto? Porque se você prestar atenção de maneira bem atenta, você vai notar o seguinte, tá? Essas duas palavras, elas estão ligadas a regiões. Elas são palavras que estão relacionadas a regiões, certo? Então, a roça, ela não deixa de ser uma região, ou deixa? A roça, o interior, o roçado, ele não deixa de ser uma região, né? Quem tá na roça é o quê? Quem tá na roça é o quê, meu povo? Bora, o que vocês me dizem? Quem tá na roça é o quê? Falem comigo. Isso! Quem tá na roça é roceiro, minha gente. Exatamente. Quem tá na roça é roceiro, é rural, é campestre. Perfeito. Gostei aí, viu? Cristiane, muito boa. Isso mesmo. Então, veja você, se quem tá na roça, se quem tá na roça é roceiro, então a roça é a cidade ou é o campo, pessoal? A roça, ela é a cidade ou é o campo? Ela é o campo, né? Boa. Então, qual é o gabarito dessa questão? Se roceiro é do campo, qual é o gabarito dessa questão? Ó, roceiro, ó, Praciano 1, roceiro 2. Então, se roceiro é do campo, roceiro tem que estar em segundo, né? Lembra que, respectivamente, é respeitando, respeitando a ordem, beleza? Sempre que vocês verem respectivamente numa questão, respeitem a ordem em que os termos apareceram. Aqui, a gente só poderia ter como gabarito o item D de jeans. Não haveria outra possibilidade de gabarito que não fosse o item D de jeans. Beleza? Tudo bem. Então, por esse motivo, isso, D de docinho. Isso, no item E, ela trocou a ordem, ó. Porque ela botou o campo primeiro, depois a cidade. Só que aqui, ó, cidade, e aí aqui, campo. Tá? Muita atenção nisso, pessoal. Muita atenção nisso, por favor. Tudo bem? Entendido? Vocês conseguiram pegar a ideia, gente? Ficou claro para vocês? Tranquilo? Beleza? Maravilha, Maria de Socorro. Maravilha, maravilha, maravilha mesmo. Vocês entenderam, né, meu povo? Tudo bem, né? Entendido, né? Tranquilo? Show. Questão de número 6, a gente precisa ler o texto, tá? Não tem como a gente resolver essa questão de número 6
sem fazer a leitura do texto, beleza? Obrigatoriamente precisamos dele, tá? E aí lá vou eu ler mais um texto. Ai, meu Deus, vamos lá, mais um. Quando Vidas Secas foi publicado, na primeira metade do século XX, os artistas procuravam encontrar seu lugar depois que os portões da criação tinham sido escancarados pelas vanguardas. A partir de então, era não só possível, mas necessário ousar em qualquer direção, nos temas, na forma, na linguagem. No Brasil, o modernismo já fincara suas bases e quase nos anos 40 contava com um time de autores que a historiografia literária considerou pertencente ao que chamou de segunda fase do modernismo. Quase todos eram regionalistas. Essa alcunha tão mal compreendida e que muitas vezes desperta a reação equivocada de um rótulo que diminui, mas que fortalece e amplia. Um dos pulsos de qualquer literatura nacional está fundamentado justamente na capacidade de falar do próprio chão e de como homens e mulheres andaram, marcharam e caíram sobre ele. No ano de 1938, foram publicados, entre outros, Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo. Esse livro é lindo, gente. Pedra Bonita, de José Lins do Rego, Estrada do Mar, de Jorge Amado, Cazuza, de Viriato Corrêa, Porão e Sobrado, de Lídias Fagundes Telles, e Vidas Secas, que é outro livro absurdo de ler, de Graciliano Ramos. Talvez o aniversariante mais lembrado do grupo e que merece um olhar cuidadoso e atento para os motivos de sua permanência no cânone nacional. Os homens e mulheres do Nordeste foram protagonistas de mais outras tantas obras dos contemporâneos de Graciliano Ramos. Considero que o maior mérito de Vidas Secas, justamente por ser o mais difícil de alcançar, é o trabalho com a linguagem e a narração. Apesar de ser contado por um narrador onisciente, o uso impecável e invisível do discurso indireto livre provoca o efeito de uma polifonia sofisticada. Aos 80 anos, não constato sinais de velhice neste livro, ainda há muita vida aqui. É possível falar de Vidas Secas pelos olhos da história, da sociologia, da literatura, do seu lugar na trajetória do autor, na linha do tempo do Brasil. Mas escolho outra via para dizer por que fechei o livro com a certeza de que essa obra continua forte. Há um grande poema escondido em Vidas Secas, adormecido. A música no chocalho das palavras, barbicacho, trempe, macambira, sussuarana, baraúna, taramela, aió, pelame, inxó, marrã, mundel, pucumã, giraú, losna, craveiro, arribação, as aves que cobrem o mundo de penas, expressão que quase batizou o livro. Para além de um grande romance, Vidas Secas é também poesia e música, um bloco de camadas sobrepostas de sentidos que o tempo tem tratado de realçar. Poucos octogenários chegam tão vivos ao seu aniversário. Os passos desse livro ainda estão vindo pela estrada nos pés de Fabiano, Sinhá Vitória, Os Meninos Sem Nome e Os Olhos Vivos da cadela chamada Baleia, que também é palavra. Graciliano disse que a palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. Uma leitura global do texto nos permite inferir, ou seja, nos permite concluir, meus amores. Inferência é conclusão. Sempre que eu falo de inferência, eu falo de conclusão. Não existe a possibilidade de nós falarmos de inferência sem falar de conclusão. Tudo bem, entendido, tranquilo. Uh, Dito isso, eu queria que vocês me dessem o gabarito. Eu queria ouvir de vocês o gabarito. Eu não queria dar o gabarito dessa questão. Queria que vocês falassem comigo qual que é, por favor. A Maria do Socorro está dizendo D, a Cris também. E o restante da sala diz o quê? Porque gente é o que não falta aqui hoje, né? Só o que falta é vocês falarem comigo, né? Só falta vocês me dizerem aí qual que é o gabarito.
Lívia, Daniela, Andréia, Gerlândia, todo mundo dizendo D, Janaína, Marcilene também. Gente, bom, legal, bacana. Que bom que vocês entenderam. A cronista considera relevante a escrita que reflete as condições de vida, de costumes, de lutas e de mortes inseridas em um contexto próprio. Boa. Se vocês prestarem atenção, e isso não é uma coincidência, tá? O que eu vou dizer agora não é uma coincidência. É muito importante que você entenda o seguinte: crônica é um gênero textual que a gente não consegue mais fugir dela. A gente não consegue mais fugir da crônica. Na verdade, a gente nunca conseguiu, e na minha cabeça sempre foi um erro tentar evitar a crônica, porque a crônica é um dos gêneros textuais mais cobrados hoje. Não tem o que eu fazer. A crônica hoje em prova, ela é um dos gêneros textuais mais cobrados, beleza? Então, inclusive eu recomendo muito a vocês, se vocês tiverem aí um banco de questões assinado, algo do tipo, que vocês já internalizem esse fato de que a crônica, ela precisa ser aí estudada por vocês como gênero que vai, não é nem que pode, é que vai aparecer na prova de vocês. Eu já ouso dizer, eu falei isso em uma outra situação recentemente, gente, a Consulpan, quando ela escolhe um texto para a prova, ela fica entre duas tipologias. Ou a Consulpan usa um texto de tipologia dissertativa, que é aquele tipo de texto em que você expressa um ponto de vista, ou ela coloca um texto de tipologia narrativa. Conto, crônica, ela coloca o trecho de uma novela, o trecho de um romance, enfim. Mas a crônica, ela tem sido mais utilizada, inclusive, pela Consulpan, porque é uma estrutura narrativa complexa, no sentido de, poxa, existem várias coisas que acontecem dentro de uma crônica. A crônica, ela trata de um evento, de um fato cotidiano, e um outro detalhe importante, a crônica é uma narrativa rápida. Então, por isso que ela tem caído tanto em prova, porque toda crônica é uma narrativa rápida, beleza? Não tem muito o que a gente fazer e dá para a gente resolver a sétima antes de encerrar. Vocês estão entendendo, né, o que eu estou dizendo, gente? Tá tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá todo mundo tão caladinho? Gostaria de saber se a banca já está definida para a prefeitura de Acarape. Não! Ainda não, Rose. Ainda não. Oficialmente, ainda não. Ok? Alguma dúvida sobre as questões, gente? Ou posso ir para a sétima? De nada, meu amor, imagina. Tudo bem? Posso ir para a sétima? Vamos lá. Linguagem politicamente correta. Era o ano de 1971. Eu fora convidado a fazer uma conferência no Union Theological Seminary de Nova York. Na minha fala, usei a palavra homem com sentido universal de todos os seres humanos, incluindo não só os homens, que a palavra nomeava claramente, como também mulheres, que a palavra deixava na sombra. Era assim que se falava no Brasil. Depois da conferência, fui jantar no apartamento do presidente. Sua esposa, delicada, mas firmemente, deu-me a devida reprimenda. Não é politicamente correto usar a palavra homem para significar também as mulheres. Como também não é correto usar o pronome ele para se referir a Deus. Deus tem genitais de homem? Esse jeito de falar não foi inventado pelas mulheres, foi inventado pelos homens numa sociedade em que eles tinham a força e a última palavra. É sempre assim. Quem tem a força tem a última palavra. O que aprendi com aquela mulher naquele jantar é que as palavras não são inocentes. Elas são armas que os poderosos usam para ferir e dominar os fracos.
Os brancos norte-americanos inventaram a palavra nigger para humilhar os negros e trataram de educar suas crianças. Criaram uma brincadeira que tinha um versinho que ia assim: Any, mini, mini, mo, catch a nigger by the toe. Quer dizer, agarra um crioulo pelo dedão do pé. Aqui no Brasil, quando se quer diminuir um negro, usa essa palavra crioulo. Foi para denunciar esse uso ofensivo da palavra que os negros cunharam o slogan Black's Beautiful. O negro é bonito. E a essa linguagem de protesto, purificada de sua função de discriminação, deu-se o nome de linguagem politicamente correta, ou PC Language. A regra fundamental da linguagem politicamente correta é a seguinte: nunca use uma palavra que humilhe, discrimine ou zombe de alguém. Encontre uma forma alternativa de dizer a mesma coisa. Não se deve dizer ele é aleijado, ele é cego, ele é deficiente, etc. O ponto crucial é o verbo ser. O verbo se torna a referência de uma pessoa, parte da sua própria essência. Ela é a sua deficiência. A psilanguage, ao contrário, separa a pessoa de sua deficiência. Em vez de João é cego, João é portador de uma deficiência visual. Essa regra se aplica a mim também. Por exemplo, Rubem Alves é velho, inaceitável. Por que chamar alguém de velho é ofendê-lo? Muito embora eu não saiba quem foi que decretou que velhice é ofensa. O título do livro de Hemingway deveria ser mudado para O Idoso e o Mar. As salas de espera dos aeroportos são lugares onde se pratica a linguagem politicamente correta o tempo todo. Aí, então, na hora em que se convocam os portadores de necessidades especiais para embarcar, sendo as necessidades especiais cadeiras de roda, bengalas, crianças de colo, convocam-se também os velhos, eu, inclusive. Mas, sem saber que a palavra ou expressão usar para se referir aos velhos sem ofendê-los, houve alguém que concluiu que o caminho mais certo seria chamar os velhos pelo contrário. Assim, em vez de convocar velhos ou idosos pelos alto-falantes, a voz convoca os cidadãos da melhor idade. A linguagem politicamente correta pode se transformar em ridículo. Chamar a velhice de melhor idade só pode ser gozação. É claro que a melhor idade é a juventude. Quero, então, fazer uma sugestão que agradará aos velhos. A voz chama para embarcar os cidadãos da idade eterna. Não é bonito ligar a velhice à ternura? Incrível, né, gente? É um gênio mesmo. Eu concordo, viu, Maria? De acordo com a ideia central do texto, é correto afirmar, gente, quando uma banca ela pede isso para você, ela está querendo ver a sua capacidade de compreensão leitora, ela está querendo perceber o quão você consegue entender um texto e internalizar o que esse texto está colocando aqui, beleza? Você entender de fato qual é a ideia que está ali inserida centralmente dentro do texto, beleza? Isso é um ponto importante, isso é um ponto de relevância que vocês precisam prestar atenção, tudo bem? Qual que é o gabarito dessa questão, por favor? Janaína está dizendo que aí tem sede, cachorro caramelo correndo com cabrito, Maria do Socorro também dizendo C. As palavras podem ser ferramentas de dominação e agressão. Isso já fica claro ali no começo do texto, né? E aí depois isso vai ser reforçado e aprofundado à medida que a discussão vai sendo realizada, né? Beleza, minha gente, tudo bem. Deu para você. Espero que vocês tenham conseguido entender, tenham conseguido internalizar aí o que a gente viu hoje, tá? E vamos aqui, pessoal. Não deixem de estudar, tá? Eu realmente aconselho fortemente que vocês estudem, que vocês reflitam aí sobre o que a gente viu hoje, beleza? Que vocês internalizem isso para a gente não ter, para vocês não se frustrarem no futuro. Quanto maior a antecipação de vocês nos estudos, melhor. Não dá mais para a gente esperar sair edital para começar a estudar, não dá mais para a gente ficar parado, esperando as coisas acontecerem, para que depois de um primeiro movimento feito por alguém, a gente comece a fazer os nossos próprios movimentos.
Isso não pode mais acontecer, tudo bem? Então, é de extrema importância que você já estude. Beleza, tudo bem, entendido, ok. E é isso. A gente se vê na sexta-feira da semana que vem, meus amores. Ó, beijo no coração de vocês. Muito obrigado por hoje. Tivemos quase 100 pessoas aqui. Eu estou muito feliz, porque eu gosto de sala cheia. Obrigado por terem aberto espaço aí na casa de vocês, para eu poder entrar um pouquinho, tá bom? Cheiro para vocês. A gente se vê semana que vem. Fui.